Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lorena e hoje eu vim aqui te ensinar mais de biologia, mais de biotecnologia, porque, esse é meu dever, ensinar a você e cabe a você praticar cada vez mais. Como toda aula, eu vou te relembrar os principais assuntos e também vou relembrar a você formas de estudar. A minha forma de te ensinar, que a gente tem que se adaptar ao aluno, eu tento fazer uma parte mais fácil, separando por tópicos. No caso, cabe a vocês escolherem a melhor forma de estudo, o melhor método, porque você não precisa ler, vamos botar assim, não, eu tenho que, para eu aprender a matéria, eu tenho que ler não sei quantas páginas, aí eu tenho que ser que nem fulano. Não, cada aluno, tem a sua particularidade para conseguir entender e conseguir praticar da sua forma. Eu optei pelos slides, os slides com tópicos, porque vai ser mais fácil de você entender, mais fácil de você relembrar. Por mais que eu chegue aqui, fale mil coisas, fale muito, mas eu deixo meio que resumido assim para quando você conseguir ler, você vai conseguir lembrar, a voz de Lorena, a Lorena explicou isso e tal. E a biotecnologia é um assunto que vem se tornando cada vez mais comum e muito prestado em vestibulares. Ele sempre está presente, porque biotecnologia, ao mesmo tempo que é uma ciência antiga, ela também é uma ciência muito importante e desconhecida. Creio eu que talvez se você chegar, sei lá, para sua avó e falar: vó, o que é biotecnologia? A sua avó talvez não saiba te responder, A não ser que sua avó goste de estudar e esteja sempre inteirada nas principais notícias, de jornais, porque os jornais também estão noticiando cada vez mais coisas sobre saúde, que é essencial para que as pessoas consigam, entender e se preocupar mais, se cuidar. Mas, voltando lá, vamos fazer aquele resuminho legal para vocês ficarem bem afiados, para no final dessas aulas vocês conseguirem entender completamente o que é e para que serve a biotecnologia, certo? Biotecnologia, qual é a definição de biotecnologia? Biotecnologia é a ciência do ramo da biologia que visa melhoria das coisas através da utilização de tecnologias com organismos vivos, ou seja, utiliza moléculas, utiliza proteínas, utiliza DNAs, que nem o assunto que a gente vai tratar hoje fala muito disso, de DNA, transferência de genes. Vocês vão entender o porquê. Aquela frase famosa, biotecnologia sempre vai visar a melhoria, com pauta na tecnologia. A biotecnologia ela é muito engajada nessa questão ambiental, na questão da biodiversidade, na questão da qualidade de vida da pessoa que vive na Terra, da pessoa, da planta, do animal, enfim, da biosfera, Eu sempre tenho falado essas palavras aqui para vocês. Então, agora a gente também vai voltar na questão da história, que, como eu sempre falo, ela é muito importante, nesse quesito da própria história, da biologia, da química, da biotecnologia. Talvez um assunto serve para milhões de coisas. Como começou a biotecnologia? Para que você aí que esteja atrás do monitor, quando eu falar, qual a definição de biotecnologia, você já ter na sua cabeça. Qual a história da biotecnologia, você já tem na sua cabeça. Eu quero que você responda mentalmente aí, antes que eu te dê a definição. Respondeu? Respondeu? Agora sim. Enfim, a biotecnologia, ela começou há cerca de 4.000 anos atrás, ou seja, gente, muito tempo atrás. A biotecnologia começou através da procura de novos métodos, alimentícios, vamos botar assim, começou não. Foram os primeiros registros, não tinha ainda a nomenclatura, não levava o nome ainda de biotecnologia, mas já era o primeiro início, que foi com a chegada do processo químico, da fermentação. O que é a fermentação? É a utilização de leveduras, organismos vivos, em certos procedimentos.
como, por exemplo, vamos lá lembrar dos exemplos, eu espero que já esteja aí, os exemplos que eu sempre tenho falado em toda a aula, enfim. Os exemplos que eu tenho, o primeiro é um dos alimentos mais antigos do mundo, se não o mais antigo, o mais consumido, que é o pão. O pão, antigamente, ele era muito utilizado porque ele era uma coisa que dava sustância, o que é o nosso arroz e feijão hoje em dia. Antigamente era muito o pão, né? Aquela questão de você tomava, comia o pão, tomava uma água, inchava e sustentava o resto do dia. Utilizado também por pessoas, às vezes, pobres, que nem tem muitas pessoas pobres que visam sempre a questão do fubá, a utilização da farinha, daquela coisa que dá sustância, que você sabe que vai te alimentar por muito mais tempo. Antigamente era a questão do pão. Mas, Lorena, como é formado, né? Como passa ali o processo de fermentação no pão? O pão, ele é utilizado ali farinha, água, sal. Se eu não me engano, a matriz assim, do pão, quando não se tem uma massa, né? Porque tem algumas padarias que compram essa massa de pão já pronta. Aí não tem muito trabalho. Mas quando é feito do zero, aquele pão caseiro, é farinha, água, sal. Eu acho que essa é a matriz. E não pode esquecer, gente, do fermento, né? Fermento seja o biológico, né? Seja o seco. Tem que ter o fermento. O fermento é onde tem a levedura. E o que acontece na questão do pão? O pão, se você misturar apenas os ingredientes, não vai acontecer nada, ele não vai crescer. Para isso, você tem que amassar. É a questão do contato da levedura com o oxigênio e com essa questão de sovar, né, a massa, todo mundo fala de sovar a massa, questão ali do amassamento. Você vai lá e fica sovando a massa por, sei lá, uns 10 minutos. Na questão do amassamento, né, e é nessa hora que as leveduras entram em ação, que elas têm esse contato com a energia, né, que vem através das mãos, que faz esse movimento, e aí ela começa a dar início ao processo de fermentação, que é onde o pão dobra de tamanho, que vocês podem ver, você está lá sovando, aí você vai lá e deixa a massa descansando, aí você bota lá o paninho em cima, quando você tira o pano, tá o dobro do tamanho. É nesse momento que o fermento age. Também tem a questão, né? Eu não vou falar nem do leite fermentado, porque o leite fermentado já é a questão dos lactobacilos vivos. Vamos falar assim, da questão também de... Hoje em dia, a maioria dos alimentos que vão assim, que precisam crescer, levam fermento, né? Porque ainda a biotecnologia não desenvolveu um sistema que faça isso de outra maneira, né? Que nem o agar-agar é um alimento, né, uma alga que é utilizada para endurecer as coisas, entendeu? A biotecnologia tem essa questão de utilizar organismos vivos, como a alga é um organismo vivo, na produção alimentícia. Hoje em dia também tem bastante uma balinha de alga. Gente, experimentem. Vão numa casa assim de coisas naturais. Tem uma balinha de alga que é maravilhosa. É balinha de agar. É praticamente uma gelatinazinha. Gente, mas é uma balinha de goma deliciosa. Eu adoro. Não sei se vocês vão gostar, né? Porque cada um tem seu gosto. Enfim, voltando agora para a matéria, né? Que é o que importa. A gente tem que falar do vinho também. Porque juntamente com o pão, o vinho também era um dos alimentos, não, uma das bebidas mais consumidas e continua sendo. Aí tem aquela história de quanto mais o vinho for velho, melhor ele é. Ou seja, quanto mais fermentado ele estiver, melhor é. O fermento também é muito utilizado, né, na questão dos bolos, de alguns biscoitos, salgados, pizzas, para quando se precisa assim, de dobrar de tamanho. E hoje em dia tudo tem... esse pão aqui tem tanto tempo de fermentação. Esse outro aqui tem tanto tempo de fermentação. Porque dependendo da fermentação, garante aquela maciez, né, do bolo, garante uma maior aeração no pão ou no bolo e assim vai. E agora voltando, né, para a questão do cientista que a gente tem que levar como referência na biotecnologia, Louis Pasteur. Não que ele tenha sido o único, mas eu faço questão de mencionar ele aqui nessas aulas, porque ele, como microbiologista, né, microbiólogo ali,
de muitos anos atrás, que são muitos mesmo, mas ele é o que tem mais registros, mais estudos. É um cientista, assim, excelente. E ele que estudou também muito a fermentação. Então, ele tem uma grande parte de mérito nesses estudos da fermentação. Depois, nós falamos da engenharia genética, que vem através da biotecnologia, né? É aí que a gente vê o quanto a biotecnologia ela é importante. Claro que não desvalorizando os outros patamares que ela precisa ter. Como, por exemplo, a gente pode notar na questão da melhoria da medicina, nos avanços medicinais, nas descobertas de doença, nos tratamentos de doença que a gente tem hoje em dia. A biotecnologia ela vem ajudando, utilizando os organismos vivos cada vez mais. E também a gente precisa relembrar, que foi uma coisa que eu não disse, sobre os tipos de biotecnologia que tem, né? São vários tipos, são 10 tipos, que cada um leva uma cor, e essa cor menciona, assim, faz uma menção ao que é essa biotecnologia. Por exemplo, biotecnologia verde é da agricultura, biotecnologia azul é dos recursos marinhos, né? E assim vai, depois, conforme vocês forem lendo cada vez mais, tendo acesso a mais conteúdos, vocês vão entender dessa questão das biotecnologias. Eu também já expliquei o que cada cor quer dizer, o que cada biotecnologia quer dizer, mas é isso, a gente tem que dar a devida valorização à biotecnologia, que infelizmente hoje não tem tanto conhecimento, mesmo a nossa nação assim evoluindo ao ponto de tentar entender, vamos botar. Agora falando também da questão da engenharia genética, porque, se eu não me engano, deve ser a principal área da biotecnologia, porque ela é muito importante. Como eu disse para vocês, o meio ambiente também é muito importante. O meio ambiente, a saúde do planeta e a nossa está completamente interligada. Porque vamos botar assim, uma situação de poluição num lugar. Se o solo está poluído, a planta ela não tem nutriente para crescer. E como a gente se alimenta? A gente não se alimenta. Outra coisa, a gente vai lá e cada vez mais compram carros, cada vez mais os carros estão liberando combustíveis fósseis, cada vez mais estão ficando poluídos os principais centros urbanos, cada vez mais tem pessoas com problemas ou doenças respiratórias, sejam alergias, sejam problemas mais sérios, crônicos, pneumonias, e assim a nação vai ficando mais doente. E como a pessoa consegue se prevenir disso? Através de vacina, através de tratamentos com antibióticos, dependendo se é bactéria ou vírus, através do acesso aos remédios. E a biotecnologia também trabalha nessa questão dos remédios. Hoje, como o assunto é medicina e saúde, vocês vão entender o quão importante é a biotecnologia na saúde, porque é uma coisa surreal. Se não fosse ela, talvez a gente não tivesse o tratamento tão incisivo que nem a gente tem hoje. E além disso, né, a gente tem que dar também a devida importância à biotecnologia na questão ambiental, porque ela é a que mais faz coisas para a conservação do meio ambiente, conservação da biodiversidade, em razão dos animais, das plantas. É ela praticamente que gere a conservação da biologia, vamos botar assim. Ela é a parte conservatória da biologia, porque se não fosse ela, a gente não conseguiria um acesso a tantos métodos que preservam o meio ambiente, preservam a biodiversidade, conseguem solucionar problemas da biodiversidade, como, por exemplo, a questão de alguma espécie que está extinta. E nisso procuram um macho, procuram um outro lugar para que eles possam copular e continuar essa reprodução. Também a questão de transferir um animal que possa estar ameaçado ali naquela área para um habitat que seja melhor para ele se desenvolver ali. A biotecnologia está completamente atrelada a isso. Então a gente tem que bater palmas, porque é uma situação que muitas das vezes algumas pessoas não ligam ou talvez não tenham ciência. E agora a gente vai para a aula de hoje, que é sobre biotecnologia e a medicina
e saúde. O porquê eu dou tanto engajamento à questão da biotecnologia presente aqui no mundo da saúde humana, né? Ok? Que, como eu estou dizendo, está tudo atrelado, mas a saúde humana é muito importante. Biotecnologia versus saúde. Ela tem um papel fundamental na sociedade, porque, né, infelizmente, cada vez mais a sociedade vem ficando doente, vem aparecendo novas doenças que talvez foram erradicadas uma vez, mas estão voltando, e às vezes as pessoas não se cuidam, e cada vez mais a ciência vem trabalhando para conseguir uma vacina, um medicamento, como por exemplo, a gente teve uma experiência aí que foi na questão da pandemia do Covid-19, onde a ciência se viu perdida com a chegada de um novo vírus, de uma pandemia de uma doença fatal, onde não tinha um remédio, não tinha uma vacina para a prevenção. Infelizmente, ocasionou a morte de diversas pessoas, mas também a biotecnologia, atrelada a biomédicos, biólogos, os demais cientistas, criaram uma vacina muito importante que salvou milhares de vidas em um tempo recorde. Mas foi muito importante, vocês conseguem ter a ciência disso. Quando eu dou esse exemplo, que a gente teve tanto acesso, a gente teve tanto contato, infelizmente até hoje não tem um remédio mesmo que seja, tipo assim, esse remédio vai combater a doença da Covid. Não. Tem remédios para os sintomas, tem remédios para fortificar a imunidade, mas não um remédio que vai diretamente no vírus. Mas mesmo assim, a biotecnologia está lutando para conseguir um remédio e os cientistas têm um grande papel nisso. Avanços significativos em diagnósticos, né, na descoberta de doenças, com os diagnósticos moleculares, tratamento de doenças e prevenção. E a gente vai descobrir o porquê disso tudo agora. Qualidade de vida humana, terapia genética. Terapia genética já engloba medicina personalizada também. Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem ter uma ideia. Vamos imaginar assim. Tem um casal querendo ter filhos. Nisso, tem doenças genéticas, como, por exemplo, a anemia falciforme. Ela é um traço, né? Eu não lembro muito bem, mas é um traço que vem da genética do corpo, que juntando o material genético do pai e da mãe, a criança pode desenvolver essa doença. E hoje em dia, na utilização da fertilização in vitro, quando você vê lá um embrião, você pode escolher um embrião que talvez tenha menos chances de desenvolver essa doença. Vocês estão conseguindo entender? Terapia gênica também é aquela questão, modificar aqui uma molécula, talvez mexer aqui no DNA para que não seja defeituoso e não possa me dar a probabilidade de ter essa doença. Vocês estão entendendo o quão isso é importante, o quão isso é maneiro, é interessante de se estudar, porque muitas pessoas antigamente, os demais cientistas da área da saúde não imaginavam que a gente ia chegar nesse patamar e a gente chegou, né? Também tem a questão de um exemplo que teve uma notícia de um tempo atrás, era um senhor que ele tinha um traço um traço cancerígeno, tipo assim, eu esqueci a condição genética que ele tinha de câncer. Nisso, a família dele, os filhos dele herdaram isso. Infelizmente, se eu não me engano, 3 filhos dele morreram, ou 2 filhos dele morreram com câncer, e ele está lutando, sei lá, pela 4ª vez contra o 4º câncer diferente que ele tem. Esse é um fator que pode ser que a biotecnologia entre em ação e faça com que tire esse respaldo genético que tem para que o futuro dele não seja alterado. Também tem a questão da produção de medicamentos, como eu disse para vocês, da questão dos antibióticos, né? A utilização por exemplo, tem a questão de bactérias e vírus que são utilizados para a produção de insulinas. Dessa forma, produzindo insulina dessa forma mais rápida, vamos botar assim, tem uma redução no preço. Então, tipo, as pessoas diabéticas vão ter uma condição de comprar a insulina, caso não recebam do governo, muito mais rápida. Questão da vacina, eu já expliquei para vocês também, de como a vacina é importante.
que algumas vacinas elas levam o agente viral da própria doença, enfraquecido ou sem vitalidade. Aí nisso, insere lá, aí quando a pessoa vai tomar a vacina, vai ter lá o agente viral, aí o sistema imune vai combater, por isso que às vezes você toma a vacina, aí você fica, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com febre, eu tô com o corpo mole. É esse momento que o sistema imunológico está trabalhando. Aí ele cria essa memória para quando você tiver a doença, né, se infectar de alguma maneira, ele vai falar, e é esse aqui, a gente já sabe como combater. Diagnóstico molecular, caso tenha essa medicina personalizada, né? A pessoa vai lá, tem esse diagnóstico mais rápido, tem uma situação de prevenção mais rápida, e a engenharia de tecido e órgãos é praticamente a mesma coisa, de conseguir prevenir e tratar de outras maneiras com a utilização da biotecnologia. Enfim, essa foi a nossa aula hoje sobre a biotecnologia e o seu importante papel na medicina, né, na saúde humana. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.